besta, né? Bom, hoje é dia de fazer o replante desse cremalense que mereceu muito a flautinha do Titanic, porque olha só, tava uma folha linda nascendo e eu achei que era um problema mecânico, mas não sei não sei o que houve aqui. Tem uma folha nova saindo aqui, olha que linda, super bem formada. Tem outras folhas vindo aqui, ó. Mas eu não vou esperar não, eu vou trocar esse vaso, porque essa planta merece um vaso maior. E vou fazer isso com vocês, tá bom? Vamos nessa. Bom, como vocês viram, esse cremalense lá embaixo, né, ele tá adorando o lugar que ele tá. É uma planta muito saudável, muito forte. Teve esse problema mecânico, ou não sei o que é exatamente. Tem essa folha nova que tá vindo super forte aqui. Tem outra vindo aqui dentro. Então tá uma planta muito saudável e que precisa de um vaso maior, né? Eu vou então fazer esse transplante. E hoje eu vou usar para esse transplante um alimento, um substrato, enfim, uma serrapilheira, que é o nome corretíssimo, da Urutau. Eu digo, né, que, enfim, quando a gente pode dar para algumas plantas mais raras um ambiente, né, e um substrato um pouco mais elaborado, a gente deve fazer isso. É o caso de cremalência, caso de lutere, caso de cipoense, alguns philodendron, chocored, né, verrucosum. Quanto melhor o substrato, mais a planta vai nos devolver. Serrapilheira são restos que ficam ali em cima de uma camada de bosque, restos de folhas, de tronco, de árvore, de material que está em processo de decomposição, misturado com carvão vegetal. Então, vamos dizer, é um alimento premium para a planta, né? E aqui eu vou usar o da Urutau, que é uma marca que eu conheço e confio. Gosto muito do trabalho deles lá. E então eu vou usar como base aqui desse transplante. Muito bem, tem-se 3 tipos aqui de serrapilheira que a Urutau fornece, que é o tamanho G, claramente pedaços, né, mais graúdos, né, uma moagem um pouco mais rústica. Tem o M, né, que é mais, né, que é intermediário, é o médio, né, de fato, e ele é já uma moagem menos graúda do que a G, obviamente, e a P, né, que é super mais moído e já parece mais uma serragem, vamos dizer assim. E como que eu uso? Eu uso em camadas, né? Quando eu tenho um vaso muito grande, eu coloco o G como base para, né, dar estrutura e ocupar mais espaço. Aí eu vou para uma camada de M e finalizo com o P. E nessa camada final de P, eu uso alguns adubinhos orgânicos bons. Por exemplo, esse aqui, que ele tem, né, folhas e folhagens silvestres e adubo animal, que é esterco bovino. Então dou uma polvilhada por cima. À medida que vai regando ou vai chovendo, isso vai também passando para as raízes da planta. E por que serrapilheira? Porque ele traz uma aeração ao passo que traz nutrientes bem naturais, que é o que a planta de fato encontra na natureza. Essas plantas de subbosque, elas crescem nesse meio, na verdade. Então eu estou trazendo este meio, essa realidade, para o vaso que eu quero transplantar ou plantar as minhas arace de modo geral. Quem não tiver acesso ou tiver mais curto de grana, pode fazer uma mistureba de terra vegetal, né, 1/3 ou 1/4 com carvão vegetal. Não é o carvão pós-queima, tá? Não é o carvão que a gente usa na churrasqueira, tá? Por favor. Mas o carvão vegetal pré-queima. Moe ele,
pode colocar chips de coco, casca de pinos, misturar e também dar um belo de um jogo aí tranquilamente. Então, mãos à obra. Como vocês sabem, eu uso resto de telhas, resto de vasos quebrados como base aqui da minha montagem. Eu uso a manta Bidin, eu tô usando vou usar uma usada aqui mesmo, que eu já tinha. E como eu falei, eu vou fazer a base aqui com a serrapilheira tamanho G. Bom, o vaso que eu estava usando antes, ele quebrou aqui, estava muito úmido. Esses vasos, eles são baratos, mas eles, com muita umidade, eles acabam rompendo. Não tem problema nenhum, vai ser até melhor para eu poder, de fato, desfazer aqui essa planta. Olha como ela está muito bem enraizada, a qualidade, enfim. Enfim, perdi um vaso, vai virar, vai virar base, né, como eu coloco no fundo para outros vasos. E tudo bem. Então agora que eu quebrei de vez esse vaso, vou martelar ele. Olha que espetáculo, né? Já era esse vaso. Um dia eu vou comentar sobre o processo de queima ou não queima dos vasos brasileiros, né, desses de terracota. Mas enfim, vamos lá. Aqui é só notícia boa dessa planta. Ela tá com a manta Bidin, que já estava aqui antes. Eu ia usar nesse vaso, mas esse vaso está um pouco raso para o tamanho e a condensação e a altura dessas raízes. Elas estão tão bem estruturadas que eu vou mudar de vaso aqui enquanto a gente faz ao vivo com vocês, ou quase ao vivo. Vou usar esse aqui da Vazap, porque ele é mais profundo, claramente mais profundo, né? Olha a diferença. Eu acho que vai ser melhor para essa planta, então ela merece. Vou fazer isso. Então eu preciso fazer os furos, porque ele vem sem furo. Furos feitos. Olha, vamos reciclar o vaso que acabou de quebrar. Fazer a base aqui do chãozinho dela aqui, ó. Bom, para que eu uso, né, resto de vaso, telha quebrada, ou até muitas vezes eu tenho aqui bastante a argila expandida, porque a gente precisa colocar uma diferença entre o fundo do vaso, onde pode acumular água, para as raízes não ficarem, como diz, sentadas, né? Ou, enfim, em contato direto com essa água o tempo todo. Então é para isso que serve esse processo. Vou usar a manta Bidin, que estava ali já na outra intenção de vaso. Deu ok. Coloco a serrapilheira G aqui. Vou pegar mais ali.
Agora eu começo a colocar uma camada de serrapilheira G. G não, perdão. M. Serrapilheira M. Ó, como eu falei aqui, ó, cascas e galhos secos, carvão vegetal, enfim, são os insumos 100% orgânicos que essas plantas um pouco mais rarinhas merecem, certo? Que já deu altura, vou cavar um pouco aqui até. Com uma altura boa. E agora eu complemento com serrapilheira P. Por que eu uso a P nesse estágio aqui? Porque ela já, né, como o granulado é muito fininho, ele vai dando firmeza ao torrão e à planta, ou mesmo seja uma planta muito jovem, sem um torrão bem formado, mas ele dá mais estrutura e ajuda a compactar um pouco onde tem talvez espaço de ar, oxigênio. Então ele ajuda nesse sentido. E ainda assim é um substrato, vamos dizer assim, que é bem aerado, né? Por mais que eu esteja usando ele para cobrir os espaços de muito oxigênio, ele é muito mais aerado que uma terra vegetal. É só para ter isso como perspectiva. Eu poderia já colocar essa planta direto no chão, como eu tenho algumas, poderia. Ela está num tamanho excelente para ir para o chão. Mas eu quero deixar ela suspensa, né? Eu quero deixar ela numa prateleira ainda. É uma experiência que estou fazendo com algumas plantas, ela é uma delas. Então por isso que eu não tô colocando ela no chão ainda. Continuando essa experiência então. E agora, como arremate final aqui dessa fase, que é já o arremate final desse vaso, eu vou colocar um pouco do fertilizante orgânico aqui, que tem a base de esterco bovino. Ele é bem cheiroso, viu? Não é cheiroso ruim, é cheiroso bom, apesar do esterco bovino. Tem cheirinho meio de chá, ele, enfim, é uma delícia. E a planta também ama. Coloco um pouco desse. E vou colocar um pouco de um super fertilizante também, no sentido de ser super orgânico e bacana, que é o Extraordinário. Ele é riquíssimo em macro e micro nutrientes, uma qualidade bem acima da média, bem boa de usar. E eu faço, né, como falei, eu coloco nessa camada final aqui de arremate, muito por conta da lógica até da física, que a gravidade e, portanto, a água vão escoando pelo vaso e vão levando esses nutrientes para as raízes lá embaixo. À medida que essa planta vai crescendo e as raízes vão tomando o resto do vaso, ela leva, né, esses nutrientes vão sendo levados lá para a base
desse vaso bonito. Pronto. Agora eu vou dar uma regada nele. Vai ficar escoando ali fora um pouquinho. Volta para o lugar de origem dele lá, que é o comecinho do nosso episódio de hoje. É uma planta linda, de folhagem linda, enfim, estou bastante feliz com ela e estou dando uma ajudinha aqui para o crescimento dela, né? Se eu não atrapalhar, já estou ajudando bastante, né? Então, tento atrapalhar pouco as minhas plantas. Ela volta lá para o lugar dela, que ela gostou, ela fica embaixo de uma grande sibipiruna, meia sombra, ambiente úmido, com gotejamento individual nela. Se você quiser ver o episódio que eu falo de irrigação automática ou gotejamentos e afins, clique aqui. Se foi útil para você, se você gostou desse episódio, dê seu like, é sempre útil, sempre bom. Se você gostou mais ainda, por favor, inscreva-se no canal, ajuda a gente a crescer e a trazer mais conteúdos como esse e outros que eu venho trazendo aqui do Jardim Onírico para vocês, tá bom? Espero que fiquem bem por aí e até a próxima. Tchau!